Lembrando aí rapidinho, né, as 2 semanas que nós estudamos, aí eu dei 2 atividades avaliativas e a atividade do PET, né? E naquela primeira aula de segunda-feira nós corrigimos a primeira semana, tá? Que foi a Primeira República. Aí nesta semana agora, na semana não, hoje, nós vamos corrigir a Era Vargas. Tá? Então, aí a primeira questão da Era Vargas, né, que estava lá na atividade avaliativa. A Era Vargas, 1930 a 1945, apresentou, tem as alternativas, né, apresentou uma crescente, né, apresentou a crescente centralização político-administrativa. Né? Então, Vargas, quando chega no poder em 1930, ele tem um governo, né, aquele primeiro governo provisório, e depois veio o governo constitucional, mas aos poucos Vargas ele vai concentrando, né, centralizando o poder em suas mãos, tá? Então Vargas ele vai fazendo um projeto de governo, um projeto de poder em que ele centraliza, né, a política, a administração do governo em suas mãos. Tá? Então, vocês deveriam marcar aí a alternativa, né, a segunda alternativa aí. A questão 2. A Europa dos anos 30 conheceu os extremismos resultantes do confronto ideológico entre totalitarismo de esquerda, né, que vinha lá da União Soviética, e o totalitarismo também de direita, tá? O nazismo, o fascismo. Então, a Europa, nesses anos 30, ela vai ter aí, né, países que vão adotar o totalitarismo, né, como uma forma de governo, tá? Portugal, Espanha, Alemanha, né, o nazismo, o fascismo na Itália, e eram, então, representantes de direita, nazifascismo no Brasil. Né? Quem que representava esses grupos aqui no Brasil? Lembrando que nós vimos que existiam 2 grupos, né? A ANL e a AIB, né? Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. Qual desses grupos que representavam o fascismo? Os integralistas, né? A AIB, Ação Integralista do Brasil, né? Ou brasileira. Era liderada por Plínio Salgado e sonhavam com um Estado totalitário, né? Aquele Estado tipo Alemanha, a própria Itália, né? Do fascismo. Então, os integralistas, eles, né, sob a direção do Plínio Salgado, sonhavam com um Estado totalitário. Questão 3. Recuperação da autonomia, reconstitucionalização do país e nomeação de um interventor civil e paulista foram reivindicações que marcaram qual revolta, né? O que aconteceu, né? O que essas 3 questões aí fizeram no Brasil. O movimento tenentista... Não, desculpa, tá, gente? Tá errado aí. A questão certa a marcar é a segunda. A reação da oligarquia paulista na Revolução de 1932. Então, recuperação da autonomia, reconstitucionalização do país e nomeação de interventor civil e paulista foram reivindicações que marcaram a reação da oligarquia paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Então, a Revolução de 32 pedia essas medidas aí em cima. Aí, tá? Então, está errado aqui, a questão ficou marcada errada. Aí. Questão 4. Redescobrir e revolucionar é também o lema do verde-amarelismo, que, antes de organizar-se no movimento ANTA, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta e Plínio Salgado, e materializar-se no ideário Curupira,
passa pela xenofobia espingardeira da revista Brasília. Tá? Esse ANTA, né, foi um movimento liderado, né, que ficou chamado como ANTA, liderado por Cassiano Ricardo, Menotti, Del Pitta e Plínio Salgado. Eles eram integralistas, né? Eles defendiam o ideário fascista, e esse ideário aqui no Brasil ficou conhecido como Curupira. Tá? E tinha uma revista na época chamada Revista Brasília, que defendia esse ideário fascista, né? Esse ideário organizado aí pela AIB. O texto acima fala de um movimento literário do Brasil dos anos 30, que tem correspondência política e ideológica com o integralismo, né? Com a ação integralista brasileira. Questão 5. Em março de 1934, Luiz Carlos Prestes era um tenente, né, que tinha um ideal comunista, né? Ele era um dos líderes da Aliança Nacional Libertadora. Então, Luiz Carlos Prestes fundou uma frente popular, a Aliança Nacional Libertadora, que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de reformas políticas e sociais. O governo de Vargas perseguiu Prestes devido à proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil, alinhado com a União Soviética. Tá? Então, a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha, né, esse alinhamento com a União Soviética. E Vargas, então, como tinha um ideário, né, ele já estava mais próximo ali dos integralistas, Vargas, então, vai começar a perseguir Luiz Carlos Prestes, né, que era o principal líder da Aliança Nacional Libertadora. Questão 6. Eclodiu em 23 de novembro de 1935, nas cidades de Natal, Rio Grande do Norte, Recife, Olinda e Rio de Janeiro, efetivado pelos partidários da ação da Aliança Nacional Libertadora, descontentes com a dissolução do partido. Este movimento pretendia ascender aos comunistas ao poder político no Brasil, reorganizando a política. Tá? Então, qual que foi esse movimento, né? Essa revolta que ocorreu no Brasil? É a chamada Intentona Comunista. Tá? Então, a Intentona Comunista era liderada pela ANL, né? Aliança Nacional Libertadora, e planejava fazer uma revolta no Brasil, né, para reorganizar a política e chegar ao poder. 7. Ficou pequenininha aí, porque era muito texto, né? Então, vamos ler aí. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida, a partir de então, entre República Velha e República Nova. Sobre esse episódio, leia e analise as afirmativas abaixo. Tá? Então, sobre a Revolução de 1930. Denomina-se Revolução de 1930 o movimento armado que depôs o então presidente da República, Washington Luiz Pereira de Souza, pouco antes do término do seu mandato. Isso está correto. Getúlio Vargas não tomou parte nesse movimento, assumindo uma postura legalista e democrática, que marcaria sua história política. Está errado, né? A 2, então, está errado. Getúlio Vargas tomou parte do movimento. 3. O objetivo principal desse movimento era impedir a posse de Júlio Prestes, que havia derrotado a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições presidenciais de março de 1930. Está correto, né? Então, a 3 está correta também. 4. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se para ampliar o significado da Revolução, investindo na ideia de República Nova, como ruptura em relação à República Velha.
e associando o regime instalado em 1930 à ideia de Brasil moderno. Correto, né? Eles queriam desligar, né, a política brasileira daquele período, né, das trocas de favores, do período lá do café com leite. Então, a 4 também está correta. 5. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, ao romper o controle oligárquico do poder político e inaugurar uma longa fase de governo democrático, somente rompida em 1964. Está errado, né? Porque o Getúlio Vargas, durante o governo de Getúlio Vargas, teve períodos em que ele foi ditador, né? Ele não foi democrático. Então, as corretas é 1, 3 e 4, não é isso? 1, 3 e 4. Vamos ver a resposta. As respostas, né, somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. São 8. Podemos considerar como características do período conhecido como Estado Novo, 1937 a 1945. 1. Criação do DIP, com o objetivo de controlar toda e qualquer produção cultural. 2. Criação do DASP, que serviu de instrumento de fortalecimento do poder de Vargas. 3. Centralização política camuflada pelo paternalismo e nacionalismo industrializante. 4. Valorização da produção cafeeira em detrimento da política de industrialização. Olha, somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas, tá? Houve a criação, né, do DIP, que controlava aí a produção cultural. Houve a criação do DASP, né, que servia de instrumento, né, para fortalecer o poder de Vargas. E a 4, valorização da produção cafeeira em detrimento aí da industrialização. Então, 9. Em maio de 1932, um grupo de manifestantes reunidos diante da sede da Legião Revolucionária em São Paulo foi disperso à bala, resultando na morte de 4 deles, de nomes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A partir de então, organizou-se um movimento cívico, MMDC, que iniciou os preparativos para a luta armada. No dia 9 de julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O que levou, né, essa revolução? Qual alternativa está correta? A insatisfação com o governo provisório de Getúlio Vargas. Tá? Então, a Revolução Constitucionalista de 1932, ela ocorreu porque, né, os paulistas estavam insatisfeitos com o governo, né, do Getúlio Vargas. Questão 10. Assinale as alternativas verdadeiras. Revolução de 1930 não alterou as relações de produção da economia brasileira e nem substituiu uma classe no poder. Isso está errado, né? Ela alterou, sim, as relações de produção e substituiu aquele domínio, né, paulista e mineiro por outras forças políticas. Então, não deveriam marcar a primeira aí. Com a Revolução de 1930, houve um enfraquecimento das Forças Armadas, porque alguns tenentes se afastaram do governo. Sim, né? Inclusive, Getúlio Vargas passa a perseguir o Luiz Carlos Prestes, né, que era um tenente. Então, existe aí esse atrito entre Vargas e alguns tenentes. Os tenentes que se afastaram do poder central se dividiram em 2 grupos, Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista. Não, tá? Os tenentes que não participaram mais de política não participavam, não escolheram nenhum lado, mas a maioria dos tenentes que se afastaram do poder se agruparam somente na Aliança Nacional Libertadora, tá? E não na Ação Integralista.
a quarta aí. Na era Vargas, a indústria cresceu, o poder da burguesia empresarial aumentou. A classe média e o operariado ampliaram seu espaço de participação na política. Sim, tá? Então, na era Vargas, ocorreu o crescimento industrial, ele investiu em indústrias de base, a burguesia empresarial, né, em média, ampliou a sua participação na política, alguns sindicatos começaram a discutir a respeito de política, até que Vargas depois manda fechar os sindicatos e cria os sindicatos pelecos. Com a Revolução de 1930, começou a chamada Era Vargas, que se estendeu até 1945. Correto, né? Então, de 30 a 45, governo de Vargas. Agora aqui as atividades do PET. Tá? Então, fizemos aquelas 10 atividades avaliativas e agora vamos corrigir aqui as atividades do PET que vocês enviaram as fotos lá para mim. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim, teve início. O que foi essa junta provisória? As Forças Armadas, né, chegaram no Rio de Janeiro e tomaram o poder. Né? O Washington Luiz entregou o poder para os militares. Porém, Vargas ainda não tinha chegado no Rio. Vargas ainda demoraria 3 dias, né? Lembrando que nessa época aí não tinha avião, né, de transporte, avião, não se usava ainda viagens aéreas, né? Então era por terra, né? Por carro, de carro. Então o Vargas ele ainda ia demorar 3 dias para chegar no Rio de Janeiro. Aí assim que ele chegou no Rio de Janeiro, o governo foi entregue para ele, tá? Então, com janeiro, né, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória transferiu o governo, né, para o Vargas. Assim teve início o governo provisório de Getúlio Vargas. Questão 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de São Paulo, o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de São Paulo, né? Então, foi uma guerra entre o governo federal de Getúlio Vargas e o estado de São Paulo. 3. Qual a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Então, uma questão aberta, né? O Vargas tinha a intenção de controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país, por meio da legislação trabalhista, né? Então, Vargas, ele criou leis trabalhistas, né? E um dos intuitos dessa consolidação, dessa criação dessas leis trabalhistas, era trazer os trabalhadores para o seu lado, né? Controlar os trabalhadores. Assim termina, né, a nossa correção das 2 primeiras semanas, né? Então, ficam aí corrigidas as aulas, né, as atividades que nós fizemos durante a semana.